E aí, pessoal, beleza? Então hoje a gente vai estar vendo aqui, relembrando algumas características dos arrays dos vetores em PHP. Então vamos lá, vamos abrir aqui o nosso Eclipse, a gente vai estar utilizando o Eclipse para trabalhar. Executar ele. A versão mais nova já indico nessa data, né? Bom, vamos lá. Aqui ele vai abrir para mim já o workspace, a área de trabalho que eu tinha criado, que eu tinha definido como padrão. É possível que talvez ele abra uma janelinha perguntando para você onde está seu workspace. O workspace é uma pasta onde ele guarda, onde ele armazena todos os projetos que você está programando. Neste caso aqui meu, todos os projetos meus estão sendo gravados dentro da pasta WAMP, que é a pastinha do Apache para o Windows aí. Então está dentro de WAMP, www workspace. Então todos os meus projetos estão sendo criados aqui dentro. Quando vocês for criar, então vocês dêem esse caminho aqui, ó, instala o WAMP, se for o WAMP, no caso vai ser esse mesmo aqui. Vamos criar um novo projeto. File, New, PHP Project, e aqui eu vou dar o nome do projeto, Array Aula. E aí ele está informando aqui para mim que ele está criando dentro do workspace lá o meu projeto, ok? Vou dar um finish. Ele vai ter criado aqui para mim o meu projeto vazio, que eu tenho uma lista de todos os projetos que eu tenho lá, que eu posso estar manipulando. E aqui eu vou criar um novo arquivo PHP. Então, botão direito, New, PHP File. Então, index.php. Então, quando eu abrir o meu projeto no navegador, o index é a primeira página que vai ser aberta. Finish. E aqui só para a gente fazer um teste para ver se está funcionando a nossa página, eu vou colocar um eco aqui, testando. Se aparecer testando, é que está funcionando o nosso projeto PHP. Então, localhost, fica 127.0.0.1, que é a mesma coisa que localhost. Ele vai abrir para mim a página do WAMP, no servidor. Aqui eu tenho a pastinha Workspace. Dentro da pastinha Workspace eu tenho projeto Array Aula. E aí ele mostrou aqui para mim testando. Então está funcionando. Vamos voltar aqui para o nosso Eclipse. Então o que acontece, pessoal? Para criar variáveis em PHP, a gente simplesmente define o cifrão e o nome da variável e atribui um valor para ela. Então aqui a gente tem uma variável comum, do tipo inteiro. Eu só posso colocar um número por vez dentro dela. Se eu vim aqui e der um vardump para exibir as características da variável, bem como o valor dela, ela vai mostrar para mim que tem o valor 10 e esse valor 10 é do tipo inteiro. Olha lá, do tipo inteiro, e eu tenho o valor 10. Se eu pego e jogo outro valor dentro da variável, então, por exemplo, joguei 10 e agora joguei 20. Então, o valor 20 vai sobrescrever o 10, eu deixo de ter o valor 10. Vamos lá testar. Ó, o valor 20. Então, o 10 se apagou, mas ainda é do tipo inteiro. Então, a variável comum ela é uma única posição. Se você tentar colocar alguma coisa a mais dentro dela, dentro dessa variável, aquele valor antigo vai se perder. No caso do array, o que acontece? A gente tem várias posições. Então, você pode estar armazenando vários valores dentro de uma única variável só, dentro de um único nome só. E em PHP, a gente tem vários jeitos de criar arrays. Talvez o mais simples deles seja simplesmente colocar o sinal de colchete abrindo e fechando no nome da variável. Nesse caso aqui, ó, eu criei um vetor, ou criei um array. Aqui eu tenho o nome da variável e na frente aqui, ó, o sinal de abre e fecha colchete quer dizer que isso é um array.
e aí eu joguei o valor 10. Apesar de não estar indicando a posição aqui, ele já coloca para mim em cada posição. Então, o 10 geralmente sempre inicia no 0 os arrays em PHP. Então, o 10 vai estar na posição 0 e o 20 vai estar na posição 1. Vamos testar aqui, ó. Lá, F5. Então, tem um array, o 10 está na posição 0 e o 1 está na posição 20. Beleza? Então, tem os dois valores. Eu consigo trabalhar com os dois valores. Se eu quisesse fazer uma soma desses dois valores e exibir o resultado, o que eu colocaria? Colocaria o nome do array, o nome da variável, entre colchetes, qual que é a posição que eu quero. Ó. Então, eu quero aqui, no caso, a posição 0. Se eu for olhar lá no navegador, ó, quem que é a posição 0? Posição 0 é o valor 10. Então, quero a posição 0 mais o mesmo vetor, só que agora na posição 1. Quem que é a posição 1? Posição 1 é o 20, certo? O índice do array, o valor que eu tenho dentro do array. Então, se eu somar a posição 0 com a posição 1, é a mesma coisa que está somando 10 mais 20. E vamos salvar aqui e vamos testar. Lá, então 30. 10 mais 20, 30. Beleza? Isso daqui a gente está trabalhando como se fosse um vetor coluna ou um vetor linha. Por exemplo, se eu tenho aqui o Excel, ó, se eu pego uma linha só do Excel, venho aqui e coloco 10, 20, 30, eu estou trabalhando com uma linha só, então que a gente chama de vetor só. Mas eu posso estar trabalhando também com uma tabela, como uma matriz. Então eu posso ter várias linhas e várias colunas. Antes da gente trabalhar com visualizar como se cria um vetor, uma matriz com linhas e colunas, vamos só dar uma olhada aqui como que seria outro tipo de construção que a gente pode estar utilizando para criar os arrays. Bom, voltando aqui então. Então, uma forma que a gente viu de criar um vetor, ou um array em uma linha, ou em uma coluna, que seria a mesma coisa, se eu tivesse transido isso daqui para cá, eu tenho uma dimensão só, ou uma linha só, ou uma coluna só. Ou eu posso criar desse jeito, dando o nome da variável, abrindo e fechando colchete, ou se não, eu posso fazer dessa forma aqui, ó. Eu coloco o nome da variável, coloco um sinal de igual, coloco o construtor da linguagem palavra array, e dentro aqui eu coloco os valores dos elementos. Então, por exemplo, 10, 20, 30, 40. Certo? Então, eu tenho 4 elementos no meu array, o elemento 10, 20, 30 e 40, e eles começam respectivamente na posição 0, 1, 2 e 3. Então, se eu quisesse somar 10 mais 20, continuaria a mesma coisa. Posição 0 mais a posição 1. Então, 10 mais 20, 30. Se eu voltar aqui e somar, ó, atualizar a página, eu vou permanecer com o valor 30. No entanto, agora, como eu tenho mais posições, o meu array vai ser atualizado. Posição 0, 10. Posição 1, 20. Posição 2, 30. Posição 3, 40. Ok? Uma característica interessante dos arrays em PHP, e que nas outras linguagens não ocorrem dessa forma, é que quando a gente tem variáveis compostas, como é o caso do array, formado por mais de uma posição, mais de uma variável, as variáveis geralmente elas são homogêneas, elas têm o mesmo tipo. Então, por exemplo, nesse caso aqui, todas as variáveis são do tipo inteiro. Sem montar nenhum tipo de estrutura ou de classe, eu consigo, em PHP, definir mais de um tipo de variável. Então, por exemplo, o 10, ele é inteiro, só que o 20 está entre aspas, é um texto, certo? É um string. Então, vamos lá. O 0, posição 0 tem um tipo inteiro, na posição 1 eu tenho um tipo texto, string, 20, na posição 2 eu tenho um tipo inteiro, 30 e assim por diante. Então, eu consigo ter vários tipos de dados dentro do mesmo vetor, dentro do mesmo array. Ok. Isso daqui leva a gente a uma ideia.
Será que eu posso ter um array dentro de outro? Ora, posso. E é esse tipo de estrutura que ajuda a gente a criar os arrays multidimensionais, ou os arrays matrizes, que tem linhas e colunas ao mesmo tempo. Vou fazer uma outra construção aqui. Ó. Vamos supor, vou colocar aqui uma variável tabela, e ela é do tipo array, e aqui dentro desse array eu vou colocar os elementos da minha tabela, certo? E embaixo aqui, ó, aliás, em cima, eu vou criar as linhas da minha tabela. Por exemplo, linha 1, ela também é do tipo array, e dentro da linha 1 eu vou ter, por exemplo, um número, um nome, e vamos supor mais 3 números aí. Correto? Então, na linha 1, eu tenho o valor número 1, uma palavra José, o número 10, o número 5 e o número 5. Então, tenho 1, 2, 3, 4, 5 elementos. O elemento número 1 é a posição 0, posição 1, posição 2, 3 e 4. Vamos dar um var dump aqui, ó, só para a gente ver o que aconteceu. Linha 1. Eu vou comentar a linha de baixo para a gente não ter problema nenhum. Então lá, tem um array, o valor 1 está na posição 0, o valor 1 está na posição José, e assim sucessivamente. Posso criar várias linhas aqui. Vamos lá. Linha 2, linha 3, linha 4. 2, 3, 4. Maria, Pedro, Carlos, 5, 6. Colocar uns valores aleatórios, só para a gente poder testar. Então, eu tenho várias linhas aqui. É como se eu tivesse pegado o Excel e tivesse escrito aqui, ó, José, 10, 5, 5. Então, na minha primeira linha, eu tenho esses valores. Na segunda linha, eu tenho 2, Maria, 5, 8, 6. Na segunda linha, 3, Pedro, 6, 7, 8. E na última linha, 4, Carlos, 8, 0 e 1. Certo? Então, tem várias linhas aí. São vetores independentes, mas que eles têm informação relacionada. Beleza, só que isso daqui ainda são o quê? São vetores, não são matrizes, porque eu tenho um vetor para cada conjunto de informação. Para mim transformar isso em uma matriz, em uma tabela, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que jogar essas linhas dentro de um novo vetor, certo? Então, cada elemento da minha tabela corresponde a uma linha. Então, vou fazer um teste aqui, ó. Linha 1, linha 2, linha 3, linha 4 e linha 4. Só tenho 4 linhas, certo? Então, eu joguei aqui o nome dessas variáveis aqui dentro. Ó. Então, o meu primeiro elemento corresponde ao quê? A um array. E esse array é composto por esses elementos. O meu segundo elemento aqui deste array, desta tabela, é o que? É a linha 2. E ela é formada por esses elementos. Vamos voltar aqui e vamos dar um var dump para ver como que a linguagem está se comportando aí, o que ela está fazendo. Ctrl V tabela. Então, vou mostrar o que eu tenho dentro da variável tabela, dentro da matriz tabela. Vou dar um F5. E aqui ele mostrou para mim, ó, que
tabela é um array, e na posição 0, ou seja, no índice 0, elemento 0, ela tem um outro array. E dentro desse array eu tenho o elemento 0, 1, 2, 3, 4, 5. Certo? Acabou aqui, voltou de novo a indentação aqui, ó. Depois eu tenho o elemento 1 dentro deste array. Dentro desse array aqui, eu tenho um outro array. Na posição 2, eu tenho um outro array. E tenho esses valores dentro desse array. Na posição 3, eu tenho um outro array e tenho esses elementos dentro desse array. Certo? Beleza, então a gente tem um array dentro de outro array. Isso daqui pode ser representado como se fosse uma tabela. Certo? Então, eu tenho vários arrays e esses arrays ele pertence a um único conjunto só. É como se essa linha estivesse dentro de uma célula do vetor. Certo? Supondo que tudo isso daqui fosse uma variável. Eu jogasse essa variável dentro de uma célula aqui. E eu teria, por exemplo, A1, B, C, D. Supondo que eu pegasse a linha inteira e jogasse dentro da variável A. E criasse uma array aqui e jogasse tudo aqui dentro. Certo? Não sei se deu para entender muito bem, mas vamos prosseguindo aqui. Às vezes vai clareando as coisas. Se por acaso, então, eu quisesse acessar o nome José aqui, como que eu deveria utilizar o array para estar exibindo o nome dele? Bom, eu tenho dois arrays, certo? Vamos lá. Eu tenho o array tabela, que tem os elementos que tem as linhas, e tenho os arrays de linhas. Então, tenho dois arrays. Se eu quero o José o que que ele é? Ele é a segunda posição aqui. Começa do 0, 0, 1. E, ao mesmo tempo, ele é o primeiro elemento desse array aqui. O primeiro elemento é 0. Então, eu começo de fora aqui, ó. Ele é o elemento 0 e dentro do outro array ele é o elemento 1. Então, vai ficar assim, ó. Se eu quiser exibir o nome do José. Tabela. Aí, nesse elemento aqui, ó, que é o que está o José, esse elemento é o elemento 0, eu quero exibir o nome. O nome é o elemento 0, elemento 1. Então, eu vou exibir o nome do José. Certo? 0, 1. Se eu olhar aqui, lá no navegador, ó, elemento 0, elemento 1. O índice 0 do array de fora, índice 1 do array de dentro. Vamos salvar aqui. Ctrl S. Vamos dar um F5. Ó, escreveu José para mim. Eu peguei o 0, depois o 1. Se eu quisesse pegar o elemento, quisesse mostrar o nome da Maria, o que eu deveria fazer? No array de dentro, pegar o elemento 1 e no array de fora, o elemento 1 também. Então, vamos lá. Se eu quiser mostrar Maria, mostrar o 1, 1. Vou salvar. Vamos executar. Olha lá, Maria. Elemento 1, 1. Se eu quisesse somar esse elemento 2 com o elemento 3, ou seja, somar 10 com 5, como que eu faria? Os dois estão dentro do array 0, e os elementos de fora é o 2 e 3. Então, eu pegaria, os dois estão no elemento 0, 2, e o outro tem a posição 3. Posição 3. Certo? Vamos testar. Olha lá, F5, 15. Então, 10 mais 5, 15. Se eu quisesse fazer isso para o elemento 2, aliás, para o array, o elemento 2 do array, ou seja, o índice 1 aqui, 5 mais 8, permaneceria o 2 e 3 nas posições de fora, mas mudaria o array 1 de dentro aqui, ó. Então, lá onde está 0 aqui, passaria a ser 1.
E os elementos continuam o mesmo, 2 e 3. Salvar. Olha lá. Então, 5 mais 8 é igual a 13. Beleza. Mas por que a gente usa geralmente array? Por que a gente fica usando array e trabalhando com essas posições aqui? Isso daqui facilita muito a vida da gente quando a gente trabalha com uma grande quantidade de dados. E depois, geralmente, as ações são repetidas. Então, por exemplo, se eu quero fazer a soma desses dois elementos para as 4 linhas, o que acontece? Ó? Eu teria que repetir 4 vezes aqui a mesma coisa. A única coisa que ia mudar aqui seria que essa posição é 0, depois ia ser 1, depois 2, depois 3. E aqui a mesma coisa. 0, 1, 2 e 3. Então, aqui não se alterou nada, nem nesse índice não se alterou nada, mas aqui mudou de 1 em 1. Então, para resumir esse trabalho de ter que ficar calculando, repetindo a mesma instrução, eu posso usar uma estrutura de repetição para fazer isso para mim. Por exemplo, poderia usar um for, e dentro desse for aí, eu colocar uma linha dessa. Certo? Aqui eu continuo a instrução for. Eu crio uma variável de controle, inicia do 0, ela tem que ser menor que 4, e ela vai somar de 1 em 1. Aqui tem um cifrão. E aí, onde que tem essa alteração de valor, onde que é 0, 1, 2 e 3, eu substituo por a variável que vai estar sendo o nosso contador, que vai estar alterando o valor. Certo? E aí eu não preciso repetir mais isso daqui. Parece que ficou complicado, né? Compensa escrever as 4 linhas, mas se eu tivesse 1 milhão de linhas aqui, o for seria muito mais fácil. Vamos lá, vamos testar. Agora vai fazer a soma para todos os elementos, porém vai estar grudado aqui porque não tem nenhuma tag HTML para estar separando. Vamos pegar aqui, só vamos concatenar um BR para não ficar misturado o nosso código. F5, então, ó, 15, 5 mais 10, 15, 8 mais 5, 13, 7 mais 8, 13 e 8 mais 0, 8. Então, fiz a soma para todos os elementos aí. Certinho? Beleza. Vamos lá. Se eu quisesse escrever isso daqui em forma de tabela, eu poderia estar usando aí algumas tags HTML juntos com PHP e estar convertendo esses dados aqui para mostrar ele em formato tabular. Bom, não sei se vocês lembram, para criar uma tabela em HTML, a gente usa tag table, abre e fecha, e para cada linha da tabela, a gente tem a tag tr, table home, linha da tabela, fecha a tag tr, e dentro das linhas eu tenho as células, que é a tag td, ou table data. Certo? Então, essa daqui é a estrutura básica. Tem uma tabela com uma linha e uma célula só. Vou escrever aqui o valor. Ctrl S. Vou salvar aqui. Ó. Apesar de não parecer borda, ele mostrou ali para mim. Vou colocar uma borda na tabela para ficar mais fácil de visualizar. Border igual a 1. Beleza. Lá F5, então aqui ele criou aqui embaixo para mim a tabelinha, certo? Bom, se eu quisesse 2 células na minha tabela em uma linha só, eu colocaria mais uma célula aqui. Opa, aqui. F5, tem 2 células e uma linha. Se eu quisesse 2 linhas, eu ia repetir o quê?
Ia repetir o TR inteiro. Então, teria outra linha com mais 2 células. Então, vamos lá, F5. Tá lá. Tem 2 linhas agora e cada linha tem 2 células. Se a gente for parar para pensar, o que está acontecendo? Isso daqui é igual a isso, certo? Então, vou apagar. Isso daqui é igual a isso aqui de baixo, certo? Então, para mim criar uma tabela, vai ser uma repetição de quê? De linhas e de células da linha. Como a gente já viu, se eu vou repetir várias vezes a mesma coisa, o que eu posso usar? Posso usar estruturas de repetição, certo? Então, vamos usar aqui, ó, essas estruturas de repetição para criar uma tabela aqui pra gente. Então, vamos lá. Vou tirar esse vardamp aqui, ó, por enquanto, para não economizar espaço na tela. Vou colocar aqui a tabela lá em cima. Coloquei a tabela. E vou fechar, deixar a tabela aqui embaixo fechando. Então, essas partes não se repetem. O que se repete, o que é? É isso daqui. TR e TD, linha e coluna. Ótimo. Vou tirar esse eco aqui por enquanto. E aí, o que eu vou fazer? Ó? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho 5 células na minha tabela, certo? Ó. 1, 2, 3, 4, 5. 5 células que correspondem a 5 colunas. No caso, as colunas minhas são representadas pela tag TD, ok? Então, vou colocar esse TR aqui para fora, por enquanto minha tabela vai ter uma linha só. Para mim escrever HTML no navegador, preciso usar o eco. Então, escrevi uma linha aqui, eco, e vou colocar outra linha aqui, eco. Beleza. Certo? E a parte que vai se repetir, ou seja, os 5 elementos aqui que vai se repetir, eu vou colocar dentro desse for. Então, dentro do for, e aí vai ter outro eco. Bom, então aqui eu tenho uma linha, vai escrever para mim o TR, e o for vai se repetir, neste caso, 4 vezes, eu quero 5, né, porque são 5 elementos. Então, vai repetir do 0 até o 4, porque é menor que 5, e vai escrever para mim 5 células na minha tabela, e vai fechar essa linha, certo? Então, salvei, vou executar de novo aqui. Olha lá, 1, 2, 3, 4, 5. Opa, legal. Só que eu tenho uma linha só, e para mim escrever as outras linhas. As outras linhas são cópias dessa linha aqui, não é? Então, o que eu vou fazer? Para mim fazer outras linhas, é só eu repetir tudo isso daqui de novo. Certo? Como que eu faço para repetir tudo isso daqui de novo? Coloco dentro de outra estrutura de repetição. Então, for. Poderia ser um while, poderia ser um do while, tanto faz. Então, lá. Abri o for aqui e fechei o for aqui. Eu vou repetir a linha inteira de novo. Tanto os TRs quanto os TDs dentro do outro for. Então, tem um for dentro de outro. A gente tem um for ninhado aqui. Vou colocar aqui umas espaços aqui, umas indentações para ficar mais fácil de visualizar. Olha lá. Então, tem um for. Ele manda escrever a tag TR, escreve várias TDs dentro daquela TR, fecha TR. A hora que ele voltar de novo, ele escreve a tag de abertura TR, escreve várias células ali dentro e volta a fechá-lo de novo, até terminar o for. Aqui eu vou copiar para ganhar tempo. Só vou mudar o nome da variável aqui, ó. Em vez de ser i, vai ser j, porque senão vai zerar os valores dela. Então, começando com 0,
vai até, eu tenho 4 linhas, e soma de 1 em 1. Ctrl S para salvar, F5. Aí, repetiu para minhas outras linhas, certo? Como que eu substituo agora os valores, ou coloco o valor da minha matriz dentro dessas células aqui? Em vez de aparecer valor, colocar o valor que está aqui dentro da minha tabela do array. Então vamos ver. Para me escrever qualquer coisa, para mim poder acessar o valor na tabela, eu preciso o quê? Preciso colocar o nome da minha variável, que é tabela, e passar qual que é o elemento que eu quero da minha tabela. Se eu quero o elemento 0, elemento 1, elemento 2, ou elemento 3. Então, supondo que eu quisesse escrever o primeiro valor 1 aqui, de José. Então, ele está no elemento 0, no elemento 0. Então, seria tabela 0, 0. Então, com isso daqui, eu escreveria o número 1, certo? O que o for faz para a gente? Ele vai estar contando aqui quantas vezes foi executada alguma coisa. Então, ó, variável j igual a 0. Então, a primeira execução desse for aqui, ó, j vai valer 0, que é o que interessa para a gente, certo? Ele vai entrar e o i vai valer 0 também. O i vai valer 0. Então, a primeira execução desse for aqui já vai ser o quê? j igual a 0, i igual a 0. A segunda execução desse for aqui, ó, ele vai executar esse e depois vai executar 5 vezes esse daqui. O i vai deixar de ser 0 e vai ser 1. O j permanece em 0 e o i passa a ser 1. Então, a gente teria aqui 0, 1. E aí eu iria acessar quem? Posição 0, posição 1, José. Então, escrever 1, depois José. Depois esse for ia executar de novo, mais uma vez. O i valia 1, vai passar a valer 2. Então, iria alterar essa posição aqui, 2. Então, eu ia acessar o valor 10 aqui. E o for ia executar várias vezes até chegar nessa posição 5. Terminou de imprimir esse 5, o for ia acabar aqui, eu ia terminar aquela linha e o for ia voltar para o for mais externo, para o for do j. Nesse ponto aqui, o for ia deixar de ser 0 e ia valer 1. E ia iniciar de novo 0. Então, ia ter 1, 0, certo? E eu ia acessar quem? O elemento 1, posição 0, posição 2. Bom, o que eu estou querendo dizer? Que se eu colocar aqui, em vez de valor, a variável tabela dentro dos TDs, e em vez de eu colocar números, eu colocar as variáveis que estão contando para a minha execução, eu vou conseguir apresentar todos os valores que está dentro da tabela, certo? Aqui eu só vou fazer uma concatenação aqui de texto com o valor da variável. A concatenação é feita com ponto, em algumas linguagens é o maisinho, certo? Então, estou somando dois textos. E aí, o que eu tenho? J, que é essa variável aqui, e na outra posição eu tenho I, que é desse for aqui. Ctrl S, opa, aqui, F5. E aí eu tenho todos os valores, ó, 1, 2, 3, 4, José, Maria, Pedro, Carlos, 10, 5 e por aí vai, tem a tabela. Supondo que para ficar mais fácil aí de me entender, eu quisesse colocar um cabeçalho aqui, ó. Então eu ia criar uma linha 0 e aqui eu ia escrever, ó. Essa coluna aqui é o código do fulano. Nessa coluna aqui eu tenho o nome. Nessa coluna aqui eu tenho a nota 1. Nessa coluna eu tenho a nota 2. E nessa coluna eu tenho a nota 3. E como que eu faço para imprimir esses valores aqui em cima dentro da tabela? Bom, primeira coisa, eu coloco ela como se fosse um elemento
do meu array aqui, ó, se fosse o caso. E aqui eu tenho que aumentar as vezes que o meu for vai ser executado. Antes ele ia executar 4 vezes aqui, agora tem que executar 5, porque eu tenho uma linha a mais. E aqui permanece igual, porque não aumentou a quantidade de colunas, só aumentou a quantidade de linhas. Vamos lá, F5, eu tenho código, nome, nota, nota 1 e nota 3. Beleza? Então, o que eu quero que vocês façam para mim, para treinar a questão de trabalhar com arrays? No lugar dessa nota 3, eu vou mudar aqui para média. E vou deixar o valor tudo zerado aqui, ó. Certo? Tudo zero. Vocês vão pegar para mim e vão calcular a soma dessas duas notas aqui e jogar para mim aqui dentro qual que é a média da pessoa. Certo? Então, 10 mais 5, 15. 15 dividido por 2, 7,5. Beleza? Então, isso daí fica de exercício para a próxima aula. Bom, por hoje, por essa aula é só, pessoal. Até a próxima. Um abraço.